Olá, turma, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula, do componente curricular de Sociologia, e o tema da nossa aula é o que é Sociologia, né? Muito bem. Bom, a Sociologia, ela é uma ciência, né? E o objeto de estudo da Sociologia é a vida social humana, né? Grupos e também sociedades. A referência que a prof está usando é de Anthony Giddens, tá? No livro dele de Sociologia. Bom, o tema de estudo aí, né, o objeto de estudo também da sociologia é o próprio comportamento de nós, seres humanos, enquanto seres sociais, tá? Bom, a esfera de ação do estudo sociológico é extremamente abrangente, então podendo ir de análise de encontros casuais, né, entre indivíduos que se cruzam na rua, até a investigação de processos sociais globais, né? O que quer dizer isso, prof? Não entendi. Bom, a prof vai explicar. A sociologia, né, ela abrange, então, vai desde os análises aí de encontros casuais, né, como, por exemplo, nossos encontros cotidianos na escola, até processos sociais globais, ou seja, até como, por exemplo, a Revolução Francesa, né, a Primeira Guerra Mundial. Então, a sociologia ela investiga as relações sociais que aconteceram, né, em todo o processo humano, né. Muito bem. A sociologia, né, de acordo com Anthony Giddens aí, né, ela mostra que é necessário adaptar uma perspectiva mais abrangente do modo como somos e das razões pelas quais agimos, né? Então, a gente precisa ter esse olhar sociológico desde, né, do nosso acordar da manhã, né? Desde o nosso vinda à escola, né? Desde também nós tomarmos um café, enfim. Ela nos ensina que o que consideramos natural, inevitável, né, bom ou verdadeiro, pode não ser, né? Muitas das vezes ela é influenciada por forças históricas e sociais, né? Muitas das nossas ações aí cotidiana pode ter, a gente pode ter herdado, né? Pode nos ter influenciado, né? Essas questões grandiosas históricas que a gente vive hoje e a gente não entende, né? Por que a gente tem essa ação comum, né, do dia a dia? Porque foi trazido, né, historicamente, a gente herda, né, a gente é influenciado, né, por forças históricas. Muito bem. A imaginação sociológica, ela implica, acima de tudo, abstrairmos das nossas rotinas familiares, da vida cotidiana, de maneira a poder olharmos de forma diferente, né? Então, a gente olhar com esse olhar sociológico. Sobre o ato de tomar café, que a prof já falou, né, deu esse exemplo, a gente vai explicar, então, por que a gente tem que ter essa visão sociológica. Nesse fato, então, de tomar café, a gente começa a pensar, assim, aprofundar sociologicamente, né, investigar, né, e a gente elabora algumas questões, né, que faz assim, por que será que a gente toma esse café todo dia, pro? Eu não entendo por que a gente tem esse costume, né? E aí a sociologia entra e traz as seguintes questões. O café é realmente uma bebida, né? De onde vem o café, né? As relações das pessoas em tomar o café. Estão mais interessadas em estarem tendo essa relação entre as pessoas ou de estar só para tomar o café, né? Bom, a sociologia ela vai investigar as inter-relações, né? Nesse exemplo, dentre o café, né? Quem plantou, quem colheu, né? A relação social, então ela vai desde a inter-relação social até a relação social, né? Quem plantou, quem colheu, quem embalou, né? Quem tá vendendo, quem tá comprando, então é tudo uma relação e inter-relação social, né? Então ela vai dos países mais ricos também aos países mais pobres, né? Essa comercialização do café. Então ela envolve questões econômicas, ela envolve, a sociologia envolve pesquisa, investiga, né? Relações sociais, políticas, né? Muito bem.
aqui o prof já falou, então ela envolve processo de desenvolvimento social e econômico, né? Bom, a sociologia, ela aborda vários conceitos, né? E um deles é o conceito de estrutura social, né? Que é um conceito bem importante aí para a sociologia. Por quê? Esse conceito, né, refere-se então ao fato de os contextos sociais das nossas vidas não consistirem apenas em acontecimentos e ações ordenadas aleatoriamente. Ou seja, ela não se resume, nossa vida não se resume em acontecimentos aleatórios, né? Em acidentes, por exemplo, em acasos, né? Não. Muitas das vezes essas ações, né, elas estão estruturadas, né, padronizadas, e aí de diferentes maneiras, né? Há regularidades no modo como nos comportamos ou nas relações que temos com as outras pessoas, né? Ou seja, muitas das nossas relações são herdadas, né? São estruturadas, né? Então essa estrutura social, ela busca investigar aí a estrutura que a sociedade está organizada, né? Muito bem. E aí, a gente precisa entender, né, pensar aí quem que criou a sociologia, né? Quem inventou, por que sociologia, por que estudar sociologia, né? O que é um estudo da sociedade? O que é a sociedade, né? Então, como a prof já explicou, né, retomando um pouquinho, a sociologia, ela é o estudo das nossas ações sociais, né, de grupos e também de sociedades, né? E a sociedade é um conjunto de pessoas aí, né, que vivem aí então sobre as mesmas regras, né? Nós aqui, enquanto seres sociais na sala de aula, né, a gente vive das mesmas regras, né? E aí nós somos considerados então partes de uma sociedade, né? Muito bem. E para entender, né, a sociologia, quem inventou a sociologia, existe o Augusto Comte. Quem foi Augusto Comte? Augusto Comte, ele foi um filósofo francês, né? Nasceu em 1798 e morreu em 1857. Quem foi ele? Ele é considerado o pai da sociologia, tá? Porque ele criou o termo sociologia, né? Originalmente, ele usava a expressão física social. E por que ele mudou, né? Porque ele queria se distinguir aí dos outros pensadores da sua época, né? E no momento que ele vivia a Revolução Francesa. Então, essa revolução foi alguns acontecimentos aí turbulentos do seu período, né? E a Revolução Francesa foi esse momento turbulento porque ela introduziu várias mudanças aí para a população francesa, né? E também o crescimento industrial, né? Então, essa Revolução Francesa, ela mudou a vida cotidiana da população. E por isso que Augusto Comte, então, criou uma disciplina que estudasse apenas ações aí, acontecimentos sociais, né? Bom, Comte, então, procurou criar uma ciência da sociedade que pudesse explicar as leis do mundo social, né? A imagem das ciências naturais que explicava como funcionava o mundo físico, né? Embora reconhecesse que cada disciplina, né, científica tem o seu próprio objeto de análise, Comte acreditava que todas as disciplinas, né, partilhavam de uma lógica comum, né? Um método científico que visa relevar as leis universais, né? Comte via a sociologia como uma ciência positiva, né? E então, o que significa isso, professora? Positivista, né? Ele acreditava, então, que a disciplina devia aplicar ao estudo da sociedade os mesmos métodos científicos e rigorosos, né, que a física e a química usavam para estudar o mundo físico, né? Então, ele queria usar os mesmos métodos que a física e a química estudavam para estudar a sociedade. Mas aí a gente percebe depois, né, de vários estudos que a sociologia tem seus próprios métodos de estudo, né? Eles estudam a sociedade, né? O modo de estudar a sociedade é diferente, né? Se diferencia aí de física e química, né? Muito bem. O positivismo, voltando nesse assunto, né? Por que ele considerava a sociologia como uma ciência positivista? Porque o positivismo é uma corrente filosófica que ele mesmo criou, né? Que defendia que apenas os conhecimentos científicos eram verdadeiros, né?
Então, só os conhecimentos científicos eram considerados verdades, né? Bom, na próxima aula a gente vai entender aí alguns outros conceitos que a sociologia aborda, tá bom, pessoal? Até a próxima aula.